Olá, tudo bem, alunos? Nossa aula de hoje, História, 8º ano, Ensino Fundamental 2. Bom, nossa aula hoje é sobre Revolução Americana, é o tema da nossa aula hoje. A Revolução Americana é a independência dos Estados Unidos da América, das 13 colônias. Ela aconteceu em 4 de julho de 1776. Mas para a gente entender por que essas 13 colônias vão se revoltar e se tornar independentes da Inglaterra, porque essas colônias eram colônias da Inglaterra. É interessante a gente fazer um panorama antes. Então, ou seja, como que estava dividida essas 13 colônias? Essas 13 colônias estavam divididas em colônias do norte e colônias do sul. As colônias do norte, elas adotaram um sistema no qual eram colônias de povoamento. Então, os colonos foram para lá, nesses lugares, se fixaram e não tiveram claro o tal do pacto colonial. Então, não houve uma exploração clara da Inglaterra, como a gente conhece nas colônias da América do Sul, por exemplo, o Brasil, que era explorado extremamente por Portugal. Já as colônias do Sul foram colônias de exploração, igual ao Brasil. Então lá teve plantation, trabalho escravo, todas essas características que a gente está acostumado. Então é importante a gente frisar que a colonização dessas 13 colônias, a colonização dos Estados Unidos, houve essa diferença. Então houve a diferença, colônias do norte foram colônias de povoamento, então os colonos foram para lá e se desenvolveram sozinhos com um afrouxamento do pacto colonial pela Inglaterra. E as colônias do sul não, foi uma colônia de exploração e todo aquele sistema que a gente já conhece. Ok, mas o que acontece para que essas colônias decidam se unir e fazer esse movimento de independência? Quais são as causas? As causas foi o aumento do controle colonial, ou seja, a Inglaterra voltar para essas 13 colônias e falar assim, não, nós vamos apertar o cerco, ou seja, nós vamos trazer o pacto colonial no seu limite. Devido ao quê? Devido à Inglaterra ter feito a Revolução Industrial e devido à Guerra de 7 anos, ou seja, a Inglaterra gastou muito dinheiro com essa Guerra de 7 anos com a França, então ela precisava de dinheiro, e aonde que ela encontrou? Olhava para as 13 colônias e aí falou, não, nós temos essas colônias, então nós vamos explorar dessas colônias. Fazendo o quê? Aumentando os impostos e mandando as tropas inglesas lá para essas 13 colônias. Agora, vocês imaginam, os colonos ficaram quase, 200 anos com um afrouxamento do pacto colonial. E, de repente, a Inglaterra decide fazer o quê? Apertar esses laços. Quais são esses novos impostos? Vão começar o quê? A taxar leis, recolhimentos sobre os produtos que eram feitos dentro dessas 13 colônias. Sobre o açúcar, sobre a moeda, sobre a hospedagem, sobre o selo. Então, por exemplo, qualquer carta que era enviada lá dessas 13 colônias tinha que comprar um selo da Inglaterra para ser enviado, ou seja, cobrando impostos. E a mais importante dessa lei, que aí começa todo o movimento, é a lei do chá. E vai dar na tal da festa do chá de Boston, que a gente pensa que é uma festa, mas não, foi uma revolta. O que aconteceu? Lá no porto de Boston, aonde que se embarcava todo o chá que era produzido nas 13 colônias, ficou-se sabendo que a Inglaterra tinha colocado um imposto para poder embarcar e levar esse chá para o mundo inteiro. E aí o que esses produtores de chá fizeram? Jogaram todo o chá no mar, para não ter que pagar os impostos. E assim começa uma revolta. E os colonos começam a questionar que isso são leis intoleráveis. Por que eles têm que pagar impostos para resolver os problemas lá da sua metrópole, lá na Inglaterra? Então, o que acontece? Nessa festa do chá de Boston, vai se interditar o porto de Boston, né? Foi ocupado por tropas inglesas esse porto de Boston para resolver essa revolta.
Começa-se o que também? A proibir as reuniões dos colonos, mas mesmo com toda essa proibição das colônias, o que acontece? Os colonos vão se revoltar, vão continuar as suas reuniões e o estopim começa com o primeiro Congresso da Filadélfia, determinado como o princípio da independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Houve o primeiro congresso, o segundo congresso da Filadélfia. No segundo congresso da Filadélfia, emitiu a declaração de independência dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos passam a se tornar independente da Inglaterra. Claro que haverá uma guerra, não será simplesmente os ingleses vão aceitar isso de mão beijada, vão perder essas 13 colônias, eles vão entrar numa guerra. Agora vocês imaginam, colonos armados com o quê? Com enxadas, com facas e uma tropa inglesa extremamente armada com revólveres, espadas. Então a gente já percebe que durante a guerra esses colonos começam a perder a guerra porque não tem estrutura para isso. Então, os colonos, qual foi a saída dos colonos? Qual é o inimigo da Inglaterra? A França. Então, os colonos dessas 13 colônias dos Estados Unidos da América vão atrás da França, pede apoio para a França para vencer esta guerra, conseguem esse apoio. Quem que vai para lá? George Washington, aquele carequinho que está na nota de dólar dos Estados Unidos, a gente sabe qual é. Ele vai para lá, pede apoio, tá, para os franceses, ok, vamos apoiar, por quê? Porque eles eram inimigos da Inglaterra. Manda as tropas francesas para essas 13 colônias, ajudam os colonos, ou seja, dentro desta guerra, né, vão ter um apoio, né, desses franceses, e a batalha final foi travada onde? Em Washington, em 1781. Assim, eles conseguem a independência, vai ser reconhecida pelo Tratado de Paris. E qual é o modelo americano que vai se adotar? Então, qual é o modelo que essas 13 colônias vai adotar após a independência? Uma república presidencialista, então a partir desse momento os Estados Unidos da América passa a ter um presidente. O federalismo, então a ideia dos estados. A garantia das liberdades individuais, então, ou seja, não vão mais ficar dependendo de uma metrópole, sim das liberdades individuais de cada cidadão, e a eleição de George Washington como primeiro presidente, esse rapazinho que está aqui. Adotaram esta bandeira das 13 colônias e, claro, depois de ter adotado esse modelo americano, de ter conseguido a guerra de independência, eles vão ter problemas para resolver esta questão da diferença entre o sul e o norte, como eu falei no início do vídeo. Claro que esse é assunto para a próxima aula. Bom, alguns avisos importantes, alunos. Realizar as atividades do livro didático adotado, módulo 2. Então, nós já estamos no módulo 2, certo? Quais são as páginas, professor? 291, 292, 293, 299, 300 e 301. Então, todas as atividades do capítulo 1 lá do módulo 2. Não esqueça de deixar seu nome no comentário para constar como chamado, para eu saber que você assistiu o vídeo. Qualquer dúvida, estarem online no horário e plataformas estabelecidas pelo colégio, mas também me procure no Instagram, @RodriguesFerreiraDias, que na medida do possível retornarei. Até mais!